Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui essa semana para mais uma reflexão nos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos harmonizando e nos preparando para os ensinamentos do Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o Livro dos Espíritos, hoje vamos falar sobre a bênção e a maldição. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem serão lançadas? Deus não ouve uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável a seus olhos. Como temos as tendências ao bem e ao mal, pode haver uma influência momentânea sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de prova para aquele que a sofre. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. É uma dúvida recorrente que nós temos ainda nos dias de hoje sobre a força das bênçãos e a força das maldições. Já temos conhecimento suficiente para saber, a ciência já prova, que as palavras têm força. As palavras, elas são mencionadas e elas estão dentro de um campo eletromagnético. Tudo que falamos e pensamos emana energias eletromagnéticas. Essas energias que já foram comprovadas, inclusive o som já foi testado, como ele vibra, como ele emana uma energia. As palavras, quando nós mentalizamos e as dizemos de bênçãos ou de maldição, quando nós bendizemos ou maldizemos alguma coisa, nós estamos usando primeiramente a força do pensamento e, em segundo lugar, a força das palavras. Tanto a bênção como a maldição, como está aqui na resposta dos Espíritos, ela vai alcançar aquele a quem nós estamos direcionando. Mas tudo passa pela providência divina. Tudo passa pelo crivo da providência e pelo crivo das leis naturais e universais. Tudo tem uma ordem no universo, não é bagunçado. Então muitas vezes a gente tem medo, porque o fulano fez macumba, fez um ritual, fez um trabalho. Nós ainda somos muito infantis. Não estou desmerecendo as religiões de matriz africanas, não, muito pelo contrário, respeitamos e muito. Mas tudo que é feito ali naqueles rituais tem como premissa, na força daquilo que é feito, a energia mental. Então, quando é feito um ritual, muito mais do que as coisas que as pessoas usam nesses trabalhos, existe a força eletromagnética, o magnetismo emanado pela força do pensamento, pela intenção. É a intenção que nós colocamos. Então, por exemplo, às vezes eu não preciso fazer um grande ritual. Eu posso pegar um copo de água e colocar ali toda a minha energia mental de cura, a minha energia mental de bênçãos.
E aquela água se tornará um remédio para quem for direcionado, que pode ser para mim mesmo, como pode ser para o meu semelhante. Então eu não preciso de grandes elaborações para estar movimentando as energias que nos envolvem, as energias eletromagnéticas, as energias cósmicas. As energias cósmicas, elas não estão só no cosmo. As energias cósmicas, elas estão em tudo. Nós estamos imersos nas energias cósmicas. Então, tudo tem energia, elétrons, prótons, nêutrons, os átomos, tudo está ali numa energia constante. Essa energia que movimenta os átomos é uma energia que a gente já sabe, nós que somos espíritas e os religiosos em geral, já sabe a força do espírito sobre sobre o átomo, sobre a matéria. Tudo sofre energia, para o bem e para o mal. Só que passa pelas leis divinas, pelas leis naturais e será alcançado de acordo com o merecimento ou a prova que aquela pessoa, de repente, ela precisa estar passando. Então, alguém está amaldiçoando uma determinada pessoa e essa pessoa está vibrando numa energia negativa, é um espírito atrasado, irá receber essa energia que o outro amaldiçoou, que o outro maldisse, que o outro desejou algo negativo, irá afetar essa pessoa. Por quê? Porque ela está numa energia baixa, numa energia vibratória negativa, e a espiritualidade, Deus, o Criador, ele permite que seja alcançado. Por quê? Porque é uma lição, é um aprendizado para aquele espírito que está em erro. Então, nada se perde no universo, nem as nossas boas intenções e nem as más, porque as boas intenções irá reforçar algo bom, de acordo com o merecimento, e as coisas negativas será um remédio, será um meio que a espiritualidade encontra, não como castigo, mas como aprendizado, para que através daquela situação ruim, negativa, o espírito que está receptivo à maldição, receba com qual intenção? Com a intenção do aprimoramento, do burilamento do espírito. Porque o que nós chamamos de sofrimento na matéria não é sofrimento no espírito. Então, uma perda financeira, né? Nós perdemos alguma coisa, perdemos um emprego, perdemos um carro, perdemos uma casa, perdemos dinheiro. Isso é coisa da ordem da matéria e que nós damos uma conotação. Então, de repente, se nós perdemos essas coisas, nós temos a impressão de que estamos sendo penalizados pela vida, penalizados por Deus. Isso não existe. Muitas vezes nós perdemos porque não sabemos lidar com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos. Por isso que às vezes existe uma montanha-russa financeira, uma montanha-russa na nossa saúde física, uma montanha-russa nas nossas emoções, porque nós ainda não aprendemos tudo que precisamos aprender. Às vezes a gente tem a impressão que a nossa vida, ela gira em círculo. Poxa, eu já passei por isso há não sei quantos anos atrás, estou passando por isso de novo, porque eu ainda tenho algo a ser aprendido, algo a ser absorvido por aquele ensinamento. Então, tanto as bênçãos como as maldições, elas vão alcançar a quem de direito, se for merecimento ou se for uma escola, uma forma de aprendizado. A escola da vida está proporcionando uma oportunidade de aprendermos com aquela situação negativa. Então, tudo depende da força do pensamento e também do nosso merecimento. Importante ressaltar a bondade de Deus. Deus tudo permite, desde que seja útil para a nossa transformação. Então foi como você realmente colocou. Nada se perde. E lembrando que Deus é a nossa conexão direta
na parte da prece, quando nós temos a necessidade ou o medo iminente, né, de alguma situação, nós temos uma ligação direta com Deus. Pela prece, a gente pode buscar o nosso equilíbrio, a gente pode buscar nos fortalecer. E por que ter medo do que o outro possa estar me mandando? Se aquilo fosse ruim ao ponto de me prejudicar, Deus não permitiria. E se pela prece eu tenho uma conexão direta com Deus, percebem a facilidade de conexão? De proteção, de ligação vibracional mesmo. Então não é baixar a guarda, né? No sentido de que, então não preciso me preocupar. Não, orar e vigiar. Se eu tenho essa conexão direta com Deus, eu vou sim agradecer por todo momento que eu estou passando, por todas as provas que eu estou tendo, e vou pedir a Deus que me auxilie. Se estou passando por aquela dificuldade, não foi porque o fulano fez um trabalho para mim, por isso que eu estou passando por aquilo. Se estou passando, é porque Deus assim entende que será benéfico para mim passar por aquela dificuldade. Mas ainda assim, Ele nos dá a conexão direta com Ele pela prece, para nos fortalecer, para nos iluminar o caminho que nós temos que seguir. Exatamente. Então, tanto a bênção como a maldição são instrumentos que nós aqui, ainda espíritos muito atrasados, utilizamos. Nós, se estivéssemos numa elevação espiritual boa, né, extremamente elevados espiritualmente, ficou até redundante, mas se estivéssemos elevados, nós não estaríamos preocupados com bênçãos e nem com maldições, porque nós já estaríamos vivendo na bênção. A nossa vida seria uma bênção constante. Nós vivemos atrás de migalhas da espiritualidade para passar por dificuldades. Então nós ficamos pedindo para a espiritualidade nos abençoar, nos proteger no nosso dia a dia, nos proteger de nós mesmos, nos ajudar a manter os pensamentos elevados, porque nós não vivemos em bênção. Nós não vivemos em bênção e temos medo das maldições. Quando nós aprendermos a vivermos em bênçãos, como os espíritos de luz, os benfeitores, os espíritos de uma escala superior, nós estaremos constantemente, sem oscilações, nós estaremos constantemente abençoados. Mas aqui, nessa camada espiritual que nós estamos, espíritos muito atrasados que somos, nós ficamos pedindo para a espiritualidade por migalhas. Nós temos algumas horas do dia, não sei se horas, mas alguns minutos do dia, talvez no momento que a gente faça uma oração, de bênçãos. Porque o resto do dia nós estamos xingando, esbravejando, irritadiço, preocupados, amedrontados. Aí quando nós estamos assim, nós estamos mais próximos das bênçãos ou da maldição. Mesmo que seja algo que nós estamos fazendo a nós mesmos, através do nosso desamor. Através do nosso desamor, nós nos desconectamos da nossa essência divina e a partir disso nós mesmos estamos nos amaldiçoando, que estamos nos afastando das bênçãos. Então não precisa ninguém nos xingar ou ninguém nos emanar uma energia boa, não precisa. Nós mesmos vamos conseguir nos fazer bem ou nos fazer mal, através do nosso desequilíbrio. Então é importante que a gente entenda que não adianta ficar equilibrado só quando está fazendo evangelho no lar, quando está fazendo uma prece, na hora que está preocupado, que está conversando com Deus, naqueles poucos minutos do dia. Nesse momento nós estamos imersos nas bênçãos, mas é muito rápido. Então nós ainda somos aqueles espíritos assustados. Puxa, será que se alguém me amaldiçoar, me mandar esbravejar e me
me xingar e desejar o mal para mim, ficar me invejando, eu vou ser atingido? Provavelmente, porque nós vivemos a maior parte do nosso dia, das nossas vidas, numa energia negativa. Quando nós conseguirmos ficar a maior parte do dia nas bênçãos, nada vai nos assustar, nada vai nos amedrontar. A segurança espiritual vai tomar conta de nós. Então, a segurança espiritual, ela acontece através da fé. Primeiramente, a fé em Deus, depois a fé em si mesmo e a fé no próximo, quando eu começo a acreditar no meu semelhante. Não acreditar o tempo inteiro, pensar o tempo inteiro que o meu semelhante me deseja o mal, que o meu semelhante está me invejando, está me amaldiçoando, está me fazendo um trabalho ali na esquina contra mim, e eu preciso estar me defendendo o tempo inteiro. Então, se eu me mantiver em bênçãos, é em bênção que eu vou viver. Se eu estiver perturbado, infelizmente, eu vou estar numa energia mais amaldiçoada, como a expressão muito usada antigamente. Estarei numa energia muito negativa. É isso aí. Agora nossas vibrações. Vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, nos envolvendo em energias de amor, de luz, de fé. Gostaria que todos se imaginassem à frente do Mestre Jesus e, conversando com Jesus, vamos passando para Ele nossos maiores medos, nossas enfermidades, nossas preocupações, e pedindo a Jesus que nos dê força para transformarmos esse sentimento de medo, de incerteza, em força, em luz, entendendo que neste momento estou passando por estas provas para a minha evolução. E agora mais confiante, junto ao Mestre Jesus, vamos unindo nossos melhores pensamentos e doando nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que, em meio às mudanças climáticas, perdem suas casas, suas roupas. Que essas famílias se sintam envolvidas pelo Mestre Jesus, pelas nossas energias de amor, e se sintam fortalecidos. Vibremos pelas famílias que choram pela perda do ente querido. Que essas famílias sejam envolvidas em amor, em fé, em perseverança, e que esses irmãos que partiram desta vida também serão auxiliados no plano espiritual, serão encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, e serão também envolvidos em energias de amor, de luz, de perseverança, de fé. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, pelas famílias que têm problemas de desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos em situação de rua, que não têm o que vestir, o que comer, que passam frio na madrugada. Vamos envolvendo esses irmãos em energias calorosas, de fé, de perseverança. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos leitos, nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico,
com pensamentos suicidas, com depressão, sintam-se abraçados por Jesus. Conversem com o Mestre Jesus e passem diretamente a Ele todo o seu medo, toda a sua ansiedade, e sintam a força saindo do seu coração, envolvendo energias de fortalecimento. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso planeta, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer os nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, curando nossas enfermidades, transformando nossos medos, nos dando força para continuar a nossa jornada, com fé, com perseverança, com muita luz e com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje a prece de encerramento, eu e o Sérgio vamos ler a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Gratidão por nos acompanharem na página Aura Vibração Espiritual no Facebook e também no canal do YouTube. Continue compartilhando, curtindo, porque isso aumenta a divulgação. Porque a nossa única intenção é falar de Deus, falar de amor, falar de paz e de mudança das nossas más tendências em situações mais amorosas, em coisas boas no nosso dia a dia, mudança de comportamento. É essa a nossa intenção. Isso aí, lembrando que nós não temos medo de dizer: nós amamos vocês. Até semana que vem, queridos. Tchau, tchau.